Olá malta, estou aqui para um outro podcast, chamemos assim. Acabou por ser um direto no Facebook. Não era para ser, era para ser gravado no computador, com partilha de ecrã para mostrar gráficos e sites e coisas, mas não consegui fazer o que queria fazer. Então estou aqui em direto, só para falar. Para falar do quê? Tenho visto nos últimos tempos muita gente questionar sobre os dados da China, nomeadamente, por exemplo, os dados da China, porque custa um bocado acreditar, não é? Custa acreditar que Covid-19 apareceu lá, o SARS-CoV-2, o nome oficial do vírus, apareceu lá, e a China neste momento é só entre aspas, o terceiro país com maior número de casos. Também o terceiro país, deixa-me aqui ordenar aqui a lista, o terceiro país no número de vítimas mortais. E como é que é possível, não é? Sinceramente a mim não me admira estes números na China. E não é porque na China tenha morrido muito mais gente e eles estejam a esconder. Que os gajos estejam a esconder é perfeitamente aceitável. É um regime totalitário, é um regime comunista. Nunca se pode acreditar e fiar a 100%. Mas, por outro lado, temos que nos aperceber que os números em todo o lado do mundo não estão corretos. Por exemplo, a Itália. A Itália tem muitos casos, é o país de longe com mais números de mortes da Covid-19. São, ao momento, 10.779. Mas apareceu no Corriere della Sera, um jornal italiano, um artigo que foi escrito por um médico ou o diretor de uma unidade hospitalar e um presidente da Câmara de um dos municípios que estão mais afetados por esta situação, a dizer, onde eles, por exemplo, basicamente dizem que normalmente, neste período, em condições normais, o município tem por volta de 35 mortos. E neste ano morreram 158 pessoas nesse município. E o número de mortes atribuídos oficialmente à Covid-19 é 31. Basicamente a ideia destas pessoas, tanto do Presidente da Câmara como do diretor do centro hospitalar da zona, eles estimam que o número de mortes seja pelo menos 4 vezes superior e que os números oficiais. E não é só pessoas que estejam doentes, é que vão haver mais mortes indiretas. Eu já escrevi sobre isso, não sei se já falei sobre isso. Quer dizer, este é o meu segundo podcast, chamemos assim. Mas vão haver muitas mortes indiretas, infelizmente. Causadas por quê? Então, nomeadamente em Itália, né? Os hospitais estão no limite. Não há as unidades de cuidados intensivos, as urgências estão no limite. Há um acidente, por exemplo, alguém que está a andar, alguém tem um acidente, uma pessoa tem um AVC, uma pessoa tem um ataque cardíaco, a ambulância demora mais tempo a chegar e mesmo chegando ao hospital não vai ter acesso porque as urgências estão cheias ou não há médicos ou não há capacidade e essa pessoa eventualmente, que numa situação normal não iria falecer, pode vir a falecer. E isto é o que se está a espalhar, não é? E sobretudo o que aconteceu na Itália. Não é só isso. A Alemanha. Temos um outro caso, a Alemanha. A Alemanha está neste momento, em termos de classificação de países com casos, está a Alemanha neste momento em 5º lugar, atrás da Espanha. Tem 62.095 casos confirmados. No entanto, tem só 525 mortos. Isto é menos do que a Holanda. Ele tem basicamente 6 vezes mais de casos detectados que a Holanda, mas tem 2/3 dos óbitos aqui na Holanda, nos Países Baixos. E porquê? 2 razões.
que eu encontrei, tenho lido sobre isso, e do que é possível. Primeiro, a Alemanha está a testar muito mais do que outros países que neste momento se dedicam apenas a estudar quem chega ao hospital, Países Baixos incluído, França também, presumo que esteja a fazer isso. E outra coisa, a Alemanha não está a fazer testes post-mortem. Pessoas que faleçam, que não faleceram no hospital ou que já não tinham sido detectados com uma doença, eles não estão a fazer testes para ver se essa pessoa tinha a doença e eventualmente morreu da doença. O que é feito na Itália. Em alguns casos, pelo menos, pessoas que supostamente faleceram e tinham sintomas, ainda não tinha sido detectado o teste, mas os sintomas eram parecidos, eles estão a fazer os testes, o que inflaciona o número de mortes em Itália comparado com o número de mortes na Alemanha. E o que é que temos na China? Na China temos 81.439 casos, no último período de 24 horas foram mais 45, 3.300 mortos até à data, mais 5 do que no período anterior. Isto para mim não me choca. Não me choca por uma razão. Se eu ordenar aqui a lista, eu posso mostrar, eu estou aqui a aceder. E podem ver aqui tem a data 10 de janeiro, o primeiro caso. Não sei se conseguem ver. Mas 10 de janeiro é o primeiro caso. Vejam os países que aqui estão. Tailândia, Japão, Coreia do Sul. Já está aqui os Estados Unidos, porque eles agora sabem que apareceu mais cedo. Mas Taiwan, Macau, Singapura, Hong Kong, Vietnã. Isto é tudo países vizinhos da China. Estes países tiveram todos, já aqui explicar, data 10 de janeiro, esta é a data porque eles primeiro isolaram o vírus, descobriram que era um novo vírus e depois a partir daí é que oficialmente se possa dizer que é o primeiro caso confirmado, porque até isolarem o vírus e terem o vírus, portanto, identificado, não se podia dizer que era do vírus, não é? Portanto, porque sabe-se que as primeiras pessoas a terem na China foi em novembro de 2019, não é? Isto apareceu em 2019, mas é por isso que aqui a data... Peço desculpa, interrompi o vídeo sem querer. Por isso é que a data que aparece aqui, a 10 de janeiro, é a primeira. Não sei se viram ou não, não interessa, eu estou em direto. Mas todos os países à volta da China também têm poucos casos de mortos. O Japão e a Coreia do Sul, não sei qual foi deles, mas pelo menos um dos dois, ou os dois, foram os primeiros países a ter uma pessoa que faleceu de Covid-19 para além da China, fora da China. No entanto, estes países estão mais ou menos controlados. A Coreia do Sul tem 9.583 casos, porque eles testaram imenso, muito mais. Portanto, dados de algumas semanas atrás, eles tinham testado 210 mil pessoas. E por isso é que eles têm 9 mil. O Japão não fez a mesma coisa. O Japão isolou imediatamente os casos que apareceram e os grupos de contágio, mas não testou maciçamente ou massivamente como fez a Coreia do Sul. Mas estes países controlaram. Portanto, nestes países, portanto, na Ásia, os vizinhos da China, todos têm um número bastante baixo de óbitos. Mesmo quando a gente faz um proporcional que dá para aqui para alinhar as, por exemplo, mortes por cada 1 milhão de população, que é uma maneira de fazer proporcional, onde São Marino salta para primeiro, porque São Marino tem muito pouca gente e está no meio da Itália, por isso morreram 22 pessoas, mas são 22 pessoas num país pequeníssimo, tem 30 e tal mil pessoas, ou qualquer, portanto isto é uma porcentagem enorme. Mas a China desaparece aqui pelo meio, todos os países da Ásia, nem sei em que lugar é que eles estão, mas a Coreia do Sul está abaixo da média mundial. Vocês conseguem ver aqui. Coreia do Sul abaixo da média mundial e a China depois aqui, com 2 mortes por cada 1 milhão de pessoas. Ainda para mais porque a China tem metade ou quase metade. A China e a Índia têm quase tanta gente, tem mais gente do que o resto do mundo todo, não é? Por isso isto não me choca. As pessoas dizem assim, os números na China não são corretos. Não são. Em lado nenhum é correto. A Holanda não testa. A Itália está a testar bastante mais, mas a Alemanha está a testar bastante, mas a França não testa, em Portugal não se testa, ao menos em Portugal tem-se, como eu falei, como eu escrevi no Facebook no outro dia, menos em Portugal tem-se uma lista de casos suspeitos. O que é bom, é um número que é muito mais elevado que os casos confirmados, não é? Mas
Eu estou nos Países Baixos, na Holanda, e eles não testam. Não testam. Se a pessoa não aparecer no hospital, eles não testam. Só testam mesmo quem apareça e os casos que serão sempre casos mais graves. E está assumido. E também aqui vi, e saiu nas notícias, e foi mencionado por uma médica que trabalha no Norte de Brabant. O Norte de Brabant é a região holandesa, a província, que aqui é dividido por província, a província holandesa que está mais grave, onde apareceu, porque eles têm, por exemplo, tradição de, de Carnaval, e aquilo apareceu por lá primeiro. E a médica também mencionou a mesma coisa, de tem havido mais, depois de ter falado com funerárias, julgo eu, ela afirmou que também tem havido muito mais mortes. E não são todos de Covid, porque eles também só classificam os mortos oficiais de Covid-19 de quem morreu no hospital. E é sabido aqui, foi falado, inclusivamente os próprios ministros, a criticaram, não sei se é bem criticar, mas a mencionar a diferença entre Itália e aqui. Eles aqui não mandam os velhotes que tenham possivelmente Covid-19, nem sequer vão para o hospital. Deixam-nos ficar, eles dizem que é para ser mais humano, porque eles consideram, ok, vai já morrer na mesma, a pessoa vai morrer na mesma, fica no lar ou em casa e é mais humano do que ir para o hospital, porque não vão aguentar o ventilador ou qualquer coisa. Portanto, não acreditam nos dados da China? Gente, não acreditem em dados nenhuns, não há. Esta só se vai estimar, e vai ser estimado, o verdadeiro impacto desta pandemia quando ela tiver terminado, ou pelo menos a primeira vaga tiver terminado. E era isto que eu queria falar em relação à China. E porque para mim não me choca os números da China. Faz sentido, tendo em conta que a China, não nos podemos esquecer, ok, eles do mês de dezembro pouco fizeram, ou também ainda não sabiam, depois informaram a Organização Mundial de Saúde no final de dezembro. Foram eles que isolaram o vídeo no início de janeiro, e a partir daí tomaram medidas muito restritas. Restringiram, é sabido, inclusivamente fala-se, não é, de eles forçarem as pessoas para dentro de casa, fecharam mesmo tudo, pararam trabalhos não essenciais, fecharam mesmo a província do Wuhan, e outras não só. Já foi tarde, mas eles fizeram. E outra coisa, porque é que eles conseguiram evitar mais mortes? Porque eles na China, isto é famoso, a malta falou tanto, não sei porque é que as pessoas agora se esquecem, eles em poucos dias construíram 2 hospitais, ou pelo menos 2 unidades, para tratar exclusivamente pessoas que sofriam do Covid, e portanto com respiradores e unidades próprias para tratar essas pessoas, e até em isolamento para fora do resto. E a gente sabe que isso não vai acontecer aqui na Europa. Ninguém tem a capacidade, eventualmente talvez menos a Alemanha, pelos vistos, porque eles têm bastantes unidades, camas ou vagas dos cuidados intensivos. Mas porquê é que a Itália tem este elevadíssimo número de mortos? Porque o sistema colapsou e eles não têm depois capacidade. Não têm capacidade de fazer como na China, de chegar e abrir 2 hospitais, construírem 2 hospitais para tratar as pessoas. E chega um certo momento, e quando chegamos ao limite, quando esse limite é ultrapassado das capacidades e os recursos, tanto os recursos humanos como os outros recursos em termos de meios das unidades de saúde, acabou. A partir daí salta, não é? Desaparece. Não é? Desaparece, explode o número das vítimas de escala e torna-se exponencial. Por isso não me choca. A China não é muito diferente dos outros países. A China não é muito diferente dos outros países da Ásia, dos seus vizinhos. A China tem um bocado mais de casos, porque foi o primeiro, não é? O epicentro. Mas não se admirem. Supostamente, de acordo com um estudo que também foi feito lá, por várias coisas. Desculpem lá o meu casaco, mas eu estou cheio de frio. Estão 2 graus aqui ou 1 grau centígrado. Desculpem isto, mas estava eu a dizer que apareceu um estudo recentemente, julgo que 14 de março, com base nas redes de contágio, portanto, com base de como se propaga
eles estimam ou calculam que o número real de infectados, de pessoas portanto, que desenvolveram sintomas, porque muitos lá também não foram sequer ao médico, se uma pessoa só tivesse uma pequena tosse, uma febrezita e não precisa de ir ao médico, seja basicamente 3 vezes mais do que o número que está aqui, o número que é oficial. Obviamente, se forem 3 vezes mais, a taxa de mortalidade decai imenso e percebe-se. E depois começa a bater certo com números como, por exemplo, o número da Alemanha, que também deixa toda a gente para como é que a Alemanha tem 62.095 casos e tem 525 mortos, comparando com a França, que tem 40.000 e são 2.606 mortos. Não é? Aqui é um caso de testar mais. É a mesma coisa como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi, durante muito tempo, o país fora da China com muito mais pessoas. E agora já está em que lugar está a ser ultrapassado por todos. Agora a Bélgica ultrapassou, a seguir vai ser a Turquia a ultrapassar e Portugal vai ultrapassar. Porque nós vamos crescer muito mais. Todos os países da Europa. Não é? Vou mostrar outra vez o gráfico. Isto é aterrador. Não é? Quando a gente pensa que este país aqui era de longe o país fora da China que tinha mais pessoas, agora vejam, não? Os Estados Unidos, pronto, isso foi-se, né? America First. Mas a Itália, a Espanha, a Alemanha, a França, o Irão, o Reino Unido, a Suíça, vejam, também um país pequeno. Aqui os Países Baixos, né? Que também, enfim. E a Bélgica, e a seguir, né? Rapidamente vai ser. É isto, gente. É isto que nós temos. Nós aqui na Europa devíamos estar melhor preparados. Não estivemos porque, simplesmente, por uma simples razão, não tivemos o SARS em 2003. Não tivemos o SARS em 2003, não estamos habituados a estas pandemias que aparecem lá para os lados da China, que os vizinhos da China estão habituados e sabem o que fazer. Nós não estávamos, fomos apanhados as calças em baixo. Podemos culpar a China do que a gente quiser, a gente pode dizer o que a gente quiser, mas nós tivemos pelo menos um mês até as coisas aqui chegarem. Não fizemos o que era preciso e agora, olha, isto vai por aí. Os Estados Unidos é a mesma coisa, não é? Reparem, o Trump ainda há poucos dias estava a desvalorizar, a dizer que isto ia passar e que isto ia ser muito bom. E agora vejam, aqui os Estados Unidos, vejam os casos por dia, nas últimas 24 horas e este número aqui vai disparar. Isto vai haver uma altura que atinge, começa depois a ter um número de óbitos nesta magnitude ou ainda superior. Isto vai... Eu nem quero falar de Brasil e nem quero pensar de quando chegar a sério na América Latina, porque, enfim. Mas pronto. Do lado positivo, como eu escrevi hoje, há coisas do lado positivo, nomeadamente aqui. Esta taxa de 5%. Os casos sérios ou críticos, isto baixou imenso. Isto era 15% há 22 dias atrás, quando eu escrevi o meu primeiro artigo ou dissertação no meu blog. Era 15%. Isto é bom sinal, isto mostra que realmente cada vez são menos, percentualmente menos pessoas que têm casos graves e críticos, o que quer dizer que esta taxa aqui, que neste momento está nos 18%, que é muito, muito má, vai chegar a uma altura que vai começar a descer. Porque o que acontece é que as pessoas normalmente demoram, pelos vistos, uma semana até falecer e demora-se 2 a 3 semanas até recuperar. Portanto, é muito mais lento o ritmo de... Mas quanto menos pessoas temos em estado sério ou crítico, este número das mortes depois vai ser impactado mais tarde, mas vai demorar algum tempo. Portanto, isto é positivo. Isto para mim é muito positivo. E tem tendência a baixar. O que depois, mais tarde, vai se refletir no resto. E conforme mais testes se farão, eventualmente, não é? A taxa não vai ser... Este 18% não vai ser. Mas não vai ser os 3,4% que se falou. É nada que se pareça. Vai ser mau. Vai ser mau. E reparem. Eu... ao meio-dia, mais ou menos, ou já nem sei bem a que horas. Não foi nada, foi às 6 da tarde, eu publiquei o número, isto era 600 e tal, mas já está nos 700. Vai passar 1 milhão, não tarda nada, e depois daí vai continuar aqui a subir a pique.
Desculpem estar aqui com os dedos para mexer no telefone. Eu tenho aqui o meu chazinho para beber, porque isto ajuda sempre um bocadinho. Agora, o que eu queria dizer era uma coisa, né? Que eu acho que é muito importante. Um conselho que dou a quem quiser ouvir. Já escrevi sobre isso. Esperem o pior. Estejam preparados para o pior. Nós já assistimos aqui pessoalmente, ou aqui no nosso círculo parecido, já assistimos a estas mudanças de mentalidades. Tínhamos uma mãe de uma colega de escola do nosso filho Sebastião, que estava toda muito positiva no início da semana e tal, até saía todos os dias e foi levar a miúda para a casa dos avós e tal, e não sei. E no outro dia que ele mandou-lhe uma mensagem a perguntar se podia ajudar numa coisa que ela tinha umas dúvidas, porque recebemos mensagens em holandês, o nosso holandês não é o melhor, e ela responde que estava sem palavras porque tinha morrido a melhor amiga da doença. Uma pessoa que aqui até há uns tempos saía e não estava muito preocupado. E nós estamos a assistir isto muito, não é? As pessoas estão todas e muita gente que brinca e gozou, isto era só uma gripe, isto não é nada, e vocês estão a exagerar, e depois chega perto e muda. O discurso muda e a mentalidade muda. E agora um pouco mais pessoal, a nível pessoal, a doença chegou ao concelho onde eu cresci. Não onde eu nasci, porque eu nasci em França, mas onde eu cresci. E chegou num sítio muito mau, a farmácia. 2 pessoas que trabalham na farmácia da vila têm Covid-19. Ou têm o vírus. Eventualmente eles não ficaram doentes por eles eventualmente apanharam de outra pessoa e depois estão na farmácia e portanto foram infectar outras pessoas. E quem é que vai a farmácias e ainda vai buscar levantar medicamentos e eventualmente não tem grandes cuidados a pegar e nas trocas das coisas? Vão ser os velhotes. E pronto, isto é preocupante. Isto é só um exemplo, isto é uma coisa que é mais pessoal e eu já escrevi no meu blog, mas não partilhei. Só escrevi, ficou lá, mas não andei a partilhar como às vezes faço no Facebook, de partilhar o que escrevo. Para que eu já estou preparado para o pior. Eu estou preparado que os meus velhotes, os avós que me criaram, não passam desta. Se isto chega lá perto, foi-se. Não há hipótese. Mesmo que eles não apanhem a doença diretamente, os problemas que a doença pode causar, o facto de não poderem ter acesso a medicamentos ou qualquer coisa assim, vai ser mau. Ou se a família não pode tomar conta deles porque têm que estar em isolamento porque apanharam a doença. O conselho que dou, que é o que eu acho que a gente tem que estar, é preparem-se para o pior. Pensem no pior cenário possível que pode acontecer. Preparem-se para esse cenário, e depois fiquemos gratos se não acontecer esse cenário. Que eu espero que não aconteça, mas já estou mentalmente preparado para que isso possa acontecer. As pessoas pedem para ser positivo, é muita gente aqui e há as imagens e vai ficar tudo bem e do arco-íris, e eu tenho ali à janela, temos ali à janela, não dá para ver porque é de noite, um desenho de um arco-íris que o nosso filho fez, está virado para fora, vê-se de fora, quem quiser passar pode ver. Mas eu não posso dizer vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem para todas as pessoas. Vão haver pessoas que vai ficar mesmo tudo mal e outras que, pronto, não vai ser assim tão mal. Mas, por exemplo, volto a dizer, tenho pena de estar a dizer isto, porque não é bonito, sobretudo nestes tempos, mas preparem-se para o pior que possa acontecer, o cenário mais realista que possa acontecer para vocês, que é os nossos velhotes, que estão mais, as pessoas de risco, não é? E depois esperemos que não aconteça nada, mas é isto que eu tenho a dizer. E pronto, e não consigo falar de mais nada. O que é que o gajo vai falar? Não há bola, não há futebol, não há Fórmula 1, não há...
Bem, podia falar de filmes, mas nem sequer vão fazer filmes novos, nem coisas novas, porque ninguém está a fazer nada. Como eu disse no meu anterior vídeo live ou podcast, porque depois partilhei no Facebook um podcast, no YouTube. Perdi. Como eu disse anteriormente, o mundo vai parar, ou está parado, ou está a pausar, e pronto, e é assim. Não há nada para fazer, não há futebol, para a malta discutir, não há bola, até política é só isto, a economia vai parar, gente, brevemente nem podemos falar de emprego, podemos falar de viagens, não vamos a lado nenhum, não podemos falar do restaurante, não vamos a restaurantes, não podemos falar de festivais, porque não há festivais, não podemos falar do teatro, porque não há teatro. Então é isto, não é? Eu não consigo falar de mais nada. Pronto. Vou só fazer aqui uma coisa, um exercício muito interessante, ou se calhar não tem interesse nenhum, mas pronto, vou refrescar a página. E está aí, o número que estava em 717 mil e qualquer coisa passou para 718. É uma tristeza isto, a sério. Mas malta, olha, é assim. Vou só aqui rever aqui os comentários. Será que eu consigo ver aqui os comentários todos? Desculpem. Damião, estiveste aqui, não sei se ainda estás, pá, obrigado por... A Sílvia Camelinha, também não sei se está, mas houve malta que esteve aqui, Gonçalo, Pedro Eduardo, escreveu-me que eu vou partilhar o comentário que ele disse, só por curiosidade. A minha irmã trabalha na urgência dos hospitais universitários de Coimbra, em Coimbra, e relata situações maradas, do género aparecer uma mulher com uma perna partida, entra na urgência, vai para a ortopedia e depois de passar algumas horas na urgência que avisa que tinha tido febres altas nos últimos dias. Foi feito o teste e resultado positivo. E é que ele diz, imagina quantas pessoas foram infectadas e doentes e profissionais de saúde. Não é? Pois é, porque nos hospitais em Portugal criaram linhas separadas, portanto pessoas para atender quem tem o Covid que estão separadas do resto, os outros episódios, e a pessoa foi com uma perna partida, só que a pessoa estava infectada. Portanto, o local que estava reservado para os doentes não de Covid-19 fica infectado com Covid-19. E é isto que temos. Obrigado, Pedro, por teres partilhado este comentário. São coisas que acontecem. São mais pessoas que estavam aqui. Esteve aqui o Paul. Sorry, Paul. But you understand Portuguese because you were in the Azores. Sorry, I don't speak Romanian. Mas o Paul é um gajo muito porreiro que esteve nos Açores. Ele percebe português. A Dona Eugénia, da Senhorinha. Meu grande amigo Show Ventura, há tanto tempo que eu não falo com ele, é impressionante. Meu tio Custódio, boa noite, que diz-me aqui olá Bruno Família, diz boa noite. E a Luísa, o meu tio Hélio, olá Brasil. Espero que... Epá, oh, gente, eu nem quero pensar no Brasil, desculpem. E a Susana, que disse que concorda comigo, já não me lembro em quê. Qualquer coisa que eu esteja a dizer devia ser quando eu estava a falar do Preparem-se para o Pior. E o César... O César, que era o meu melhor amigo do tempo de escola. E a gente depois perde o contacto e voltamos a encontrar-nos por causa do Facebook. Boa noite, César. Obrigado por estás a ver. E pronto. Foi só aqui um episódio aqui um bocadinho à parte. Esta coisa dos comentários também é novo para mim. E pronto. Era isto que eu tinha a dizer. Vou acabar com uma frase inglesa que agora gostei de... gosto de usar. Já não lembro quem é o autor. Mas a frase é Hope for everything, expect nothing. Portanto, que esperemos tudo, ou melhor, que hope é esperançar, mas digamos, que desejemos tudo, mas que não esperemos nada. É para aqui. Tal como da outra vez acabei em inglês, agora acabo com esta. Gente, hope for everything, expect nothing. Boa noite.